Charles Oliveira e Beneil Dariush se enfrentaram na penúltima luta do UFC 289. Quem venceu foi o brasileiro por nocaute no primeiro round. Exatamente, você não ouviu errado. O Charles não era favorito nas bolsas. Eu mesmo dei meu palpite aqui. Eu achava que o Dariush venceria na decisão, porém, eu falei, se o Charles vencer, eu só acredito na vitória dele por nocaute. Inclusive, lá na MMA Power Bets, que eu faço parte, a gente colocou essa aposta, Charles do Bronx nocaute, e ele venceu. Aliás, só a título de registro, a gente fez 84% de lucro lá na MMA Power Bets. Então, se você é seguidor, né, se você é assinante lá da página no Instagram, você fez provavelmente 84% de lucro e ainda participou do sorteio, né, que tinha uma camiseta autografada pelo próprio Charles, um boné autografado pelo Durinho e também um Pix de 100zão na conta, R$100. Enfim, vamos falar aqui da luta. Luta sensacional. Gostei muito do resultado. Eu tava em live aqui, né, no YouTube, lá na Kick. Na verdade, eu tava lá na Kick porque tava nas últimas lutas, né? O Charles, vamos lá. Vamos ponto a ponto falar de como foi a luta. Eu vou pegar aqui, claro, os prints, né, porque é a única forma que eu tenho de mostrar pra vocês por conta dos direitos autorais. E eu vou colocar aqui, print a print, o começo, como foi. Começou ali em pé os dois, medindo a distância, controlando, pensando o que cada um vai fazer, o Dariush com a sua base de canhoto, mão pesada, o Charles com a sua postura de Muay Thai, que também era o esperado, né? A gente teve aqui o Charles andando pra frente, né? Colocando o Dariush ali mais próximo da grade, ele falou que ia fazer isso e realmente ele acabou fazendo. Aqui a gente teve um desequilíbrio ali do Dariush, que foi quando ele tentou um chute ali, né? Nada demais. Depois, continuando, a gente teve um momento da luta agarrada dos dois, ficou ali uma troca de forças, né? O Dariush colocou o Charles de costas na grade, isso tudo com menos de um minuto, fez ali força, aí o Charles tentou, né, a queda, tentou derrubar o Dariush acabou caindo ali por cima, mas até aí, né, num lutador normal, você pensaria, bom, cair por baixo no MMA não é uma boa ideia, mas como é o Charles, a gente não fica tão preocupado assim, porque ele ataca muito bem. Só que dessa vez a gente sabia que o Dariush tinha um bom jiu-jitsu. Bom, beleza, caiu ali, o Dariush ficou por cima, o Charles ficou tentando atacar, né, vai para um lado, vai para o outro. Quando não tinha muito como atacar na finalização, porque o Dariush estava tentando estabilizar a posição, o Charles trabalhava ali com o cotovelo, ia tentando golpear. O Dariush, por outro lado, também tentava usar o ground and pound. Quando ficou em pé ali, o Charles tentou atacar a perna, tentou pedalada, enfim, ficou bastante ativo, né? A gente teve o Dariush nesse momento por cima, ficando um bom tempo ali, né, controlou um bom tempo, foi pontuando, né, até durante a live eu falei, bom, se o Dariush ficar nessa, cozinhar só aí e levantar aí pro próximo round e fazer a mesma coisa e tal, fazer uma luta estratégica e segura, eu falei, é capaz dele realmente acabar ganhando na decisão, que era o meu palpite, mas não foi isso que aconteceu, ainda bem, né. Dariush, como vocês podem ver aí nos prints, né, ficou por cima, foi golpeando, o Charles continuou ali tentando, né, tenta atacar de um lado, tenta atacar do outro, tenta travar o braço de um lado, aí nesse momento, né, ele tentou atacar ali a perna, e aí, nesse momento que ele tentou atacar a perna, Dariush conseguiu soltar a perna e voltou pra cima, né? Que era o correto, né? Não era deixar o Charles levantar, o Charles era perigoso na trocação. A trocação era perigosa pros dois, né? Então o Dariush foi inteligente, soltou a perna, defendeu, foi pra cima, entrou na guarda do Charles, continuou ali por cima, foi ganhando o round, né? Aí, ó, 2 minutos e meio, metade do round, ganhando aí por 10-9 esse round o Dariush. Aí o Charles de novo tentou afastar ele com as pernas, conseguiu dar uma empurrada, Dariush voltou pra cima, ficou naquele jogo ali, e a gente pensando, né, falou, meu, e aí, né, e aí, será que o Charles vai achar uma finalização? Será que o Dariush vai ficar por cima no ground and pound e vai conseguir evoluir, ou vai pegar numa finalização, enfim, aquela apreensão toda, né, beleza, Dariush continuou por cima ali, ó, menos de 2 minutos pra acabar o round, e por cima, e bota antebraço no pescoço, e solta golpe, e aí, depois de, sei lá, 1 minuto e pouco, 2 minutos ali no controle, o Dariush acabou levantando e o Charles aproveitou o momento que ele levantou e conseguiu levantar também. Ficou em pé e aí os dois foram agarrados para a grade, isso faltando 1 minuto e 34, né? Esse round tava pro Dariush, né? O Charles precisaria realmente soltar bons golpes, conseguir um knockdown para roubar o round, mas nem precisou pensar nisso, pensar em ponta nem nada, né? Eles ficaram abraçados ali, o Dariush clinchado, de costas na grade, quando se afastaram foi quando o Charles decidiu ir para cima, e quando o Charles foi para cima, ele soltou um golpe de direita, acabou ali não conectando esse golpe de direita, soltou o cruzado de esquerda, o cruzado pegou, né? O cruzado pegou. Depois o Dariush acabou chegando próximo da grade, precisava contra-golpear, né? Aí ele soltou uma mão esquerda no Charles, a mão esquerda passou no vazio, o Charles respondeu com uma mão direita, a mão direita
também acabou pegando, o Dariush foi tentando responder, caminhando para trás, e aí o Charles aproveitou o momento, né? Começou a ir para cima, soltou a mão direita acabou não encontrando, né? O Dariush foi recuando e o cruzado de direita do Charles pegou. Quando o cruzado pegou, o Dariush já deu uma sentida, bateu na grade e o Charles deu mais um cruzado que pegou na cabeça. Aí o Dariush tava nitidamente grog, foi para agarrar a perna do Charles. Depois que ele agarrou a perna, ele tentou se embolar. O Charles, esperto, tirou as pernas ali para não deixar o Dariush ficar se escondendo no meio das pernas dele, né? Então ele saiu, tentou ali ir para as costas, foi para as costas, parecia que ele ia conseguir pegar, mas o Dariush é muito ligeiro, mesmo o grog, ele girou junto, ele acompanhou, então ele não deu as costas pro Charles, virou de frente, só que o Charles foi inteligente. Ele falou, vai ser difícil de finalizar, então vai ficar girando de um lado pro outro, então vai ser na base da porrada mesmo. Pegou no ground and pound e continuou batendo. O Dariush tentou espernear de um lado pro outro, não conseguiu, acabou virando de lado, e aí o Charles foi só na marretada, batendo, até o Dariush ficar nitidamente grog, perdido ali, e aí bate, né, o soco de um lado, aí bate a cabeça no chão, ficou mole, e aí o árbitro precisou interromper, precisou entrar no meio aí para a luta, e o Charles venceu por nocaute, e aí o Dariush, né, ficou bem mal ali. Então assim, como deu para ver, né, eu tentei resumir aqui, mostrar os pins para dar uma ilustrada. O Charles realmente foi para cima, como ele falou, acabou sofrendo ali, entre aspas, uma queda, né? Porque na verdade ele tentou derrubar e aí no embolo ele acabou caindo por baixo. Então, na verdade, era esperado, porque ele tenta trabalhar ali por baixo mesmo, porque ele é muito bom ofensivamente. Até os golpes ele trabalhou mesmo por baixo, né? Alguns cotovelos. Mas o Dariush acabou sendo melhor. Controlou como esperado, não sofreu nenhuma finalização, foi defendendo tudo. Então ali ainda estava dentro do roteiro, né? Uma luta parelha no chão e tal. O round indo pro Dariush, e talvez se ele fosse estratégico poderia fazer isso a luta inteira, se desse, né? Mas o Charles está extremamente perigoso. O Charles já tá tão perigoso em pé quanto ele é no chão. Tanto que eu falei, pra mim ele venceria, a maior chance era por nocaute e não por finalização, né? Como as bolsas mostravam, né? E foi exatamente isso. Na finalização, o Dariush estava defendendo bem. Mesmo o grog, o Dariush defendeu bem a finalização. Pra você ver como é natural pra ele fazer isso. Ele é bom nisso. Só que aí o Charles foi muito inteligente. Ao invés dele investir ali, ficar tentando finalizar, e o cara defendendo e tal, não sei o quê, ele não perdeu tempo. Ele falou, você vai defender? Então vai ser na porrada mesmo. Porque ele tem as duas armas. Não precisa escolher, vou só finalizar para fazer mais recorde. Tá? Dane-se. Ele foi muito inteligente. Viu a oportunidade, Dariush sentiu, foi pra porrada e acabou na porrada mesmo. Então, o Charles fez o que tem que fazer. Se você tem oportunidade de nocautear, nocauteia. Tem oportunidade de finalizar, finaliza. Não fica querendo escolher, né? Então ele foi muito bem, conseguiu mais um belo nocaute em cima de um cara que vinha com 8 vitórias, que vinha vencendo todo mundo. Venceu o Matheus Ganro bem, que é um cara que tava voando. Então, assim, o Dariush era um dos caras mais difíceis pro Charles. O Charles era zebra justamente porque o pessoal tava reconhecendo a fase do Dariush, né? Não é nem questão de subestimar o Charles, até porque a diferença de favoritismo era pouca, né? Mas era uma questão de ver valor no que o Dariush estava fazendo. O cara não perder 8 lutas e fazer o que ele estava fazendo era realmente algo para se valorizar o cara. Ou seja, isso valoriza ainda mais a vitória do Charles. Então, o Charles venceu um cara que estava cogitado para disputar o cinturão, roubou a vaga, nocauteou no primeiro round e ainda foi muito bem na entrevista. Na entrevista tentou falar inglês, o que isso já é digno de aplausos pro Charles, independente de ter falado certo, bem, isso não interessa se o cara fala certo ou não. O pessoal entende, tanto que o tradutor nem quis traduzir, nem precisou, né? Então assim, ele deu o recado dele, chamou a torcida, subiu na grade, falou que ele quer disputar o cinturão, pode ser até na casa do Makhachev, que não tem problema. Então assim, na minha opinião, o Charles foi muito bem durante toda a semana da luta. Foi bem antes da luta, falou o que tinha que falar, foi ali simpático com todo mundo, entrou no queijo, cumprimentou o Dariush, cumprimentou a equipe do Dariush, fez ali tudo que tinha que ser feito, lutou bem demais, estaria perdendo o round ali, mas não interessa, o que interessa é o resultado da luta, então nocauteou no primeiro round, então foi brilhante a performance. Falar inglês ali pra mim, nota 10, ele tinha que ter feito isso, ele tinha que pedir luta e pediu, chamou a torcida pra ele, então ganhou a torcida ali também, então assim, só a entrevista coletiva que tá acontecendo agora que eu não assisti, né? Se eu tivesse assistido, eu tava aqui falando se foi bom ou não. Então, pra mim, o Charles foi nota 10 do começo ao final. Foi nota 10 na luta, nota 10 na entrevista, nota 10 antes da luta e talvez até na entrevista coletiva, que eu não tô vendo, mas eu já dou 10 sem assistir também. Então, o Charles foi bem demais. Deu um alívio, né? Pra mim, a sensação foi essa. Eu falei na live aqui, eu tava antes da luta, apreensivo, tenso, né? Falei, pô, será que o Charles vai lutar como ele lutou? Será que ele vai ganhar? Não sei o quê. Você fica pesado, né? E depois que ele ganhou, e ganhou do jeito que ganhou, dá um alívio. Você fala, caramba, tipo, esse é o Charles.
né? Esse é o Charles. E eu falei também na live, o Charles que lutou com o Makhachev era um cara. O Charles que eu esperava que fosse fazer essa luta, mesmo que ganhasse, eu ainda ficava, né? Pô, o Makhachev é chato e tal, não sei se o Charles fizer uma revanche. Mas eu fiquei tão impressionado com essa luta aqui, que eu fico mais esperançoso de uma luta com o Makhachev, né? Claro que é uma luta difícil, é um outro lutador, não dá pra comparar o Makhachev com o Dariush e tal. É difícil, a gente sabe. Mas, sinceramente, aumentou um pouco a minha confiança no Charles. Aumentou um pouco da fé. O Makhachev não é invencível e agora vamos ver se o UFC dá oportunidade pro Charles e vamos torcer, né? Vamos torcer, vai ser mais uma luta que eu vou ficar aflito, mas é isso. Torcida total pro Charles. E ó, até aqui no vídeo tira um peso das costas, né? Porque o Dariush é muito casca-grossa. O cara vinha com 8 vitórias, Rafael Cordeiro no corner, campeão mundial de jiu-jitsu, golpes pesados, belos nocautes. O Dariush estava fazendo tudo para chegar no cinturão, né? E é um cara gente boa, né? Mas infelizmente só dá para um ganhar. Então o Charles venceu, para mim, um dos maiores desafios que ele tinha. Então, na boa, só falta o Makhachev. Já ganhou do Poirier, já ganhou do Gaethje, já ganhou do Dariush, já ganhou de todas as pedreiras. Só falta um cara que é o Makhachev. Enfim, já falei demais nesse vídeo. Aqui a empolgação não deixa eu terminar o vídeo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei segurar a empolgação aqui, mas é difícil. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!